Oi, turma, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Simone. Vamos para a gravação de mais um capítulo da nossa disciplina Materno Infantil 2, dando sequência às nossas aulas. Hoje nós vamos falar de um tema muito interessante, até foi abordado na aula passada, questão da alimentação saudável. Uma alimentação saudável é uma boa prática alimentar, foi definida por especialistas reunidos em Montpellier em 2005 como a ingestão de alimentos adequados em quantidade e qualidade para suprir as necessidades nutricionais, permitindo um bom crescimento e desenvolvimento da criança. Considere-se também que a consistência adequada dos alimentos pode proteger a criança de aspiração. Além disso, sua quantidade não deve exceder a capacidade funcional dos seus sistemas orgânicos, cardiovascular, digestório e renal. Quando a gente fala numa alimentação saudável, porque a gente sabe que antes as nossas mães, avós, sempre definia como uma boa alimentação comer muito, Tinha que encher, tinha que ser gordinho. Isso até é um hábito cultural, a gente sabe, Tem uma questão histórica nisso. E quando a gente escuta, até as pessoas mais idosas hoje, elas têm um conceito que gordura é beleza e gordura, Essa relação. Até por uma questão cultural mesmo, a gente sabe até, pela história, que realmente era assim. Só que chegou no consenso, no passar do tempo, e hoje a gente sabe muito bem que a questão não é quantidade, estar gordinho não significa que está saudável, muitas vezes pelo contrário. Então, uma alimentação saudável, o que é? Vai ser uma alimentação, no geral, um conceito de alimentação saudável é uma alimentação mais variada possível, rico em verduras, fruta, os vegetais no geral, arroz, feijão, tubérculos, uma porção de proteína magra, enfim, uma alimentação variada. Quanto à questão da quantidade, principalmente para a criança, a gente não tem que ficar forçando a criança a comer além do que ela precisa, além do que ela quer. Toda criança sabe o limite ali do que tá bom para ela, então não precisa a gente ficar forçando, obrigando a criança a comer. Mas a gente tem que tentar introduzir, principalmente na introdução alimentar, o mais variado possível. Uma alimentação, alguns nutricionistas até falam que um prato bem feito é um prato colorido, então tem que ter vegetais, tem que ter folhas, tem que ter os vegetais, tem que ter uma porção de fruta na alimentação para ser o mais rico possível. Aí a abordagem da criança pela equipe de saúde deve destacar a importância dos hábitos alimentares na promoção da saúde. Tal prática possibilita o controle dos desvios alimentares e nutricionais e a prevenção de várias doenças na infância e na vida adulta futura, entre as quais as deficiências nutricionais, as doenças crônicas, o sobrepeso e a obesidade. As deficiências nutricionais, elas pegam vários aspectos. Tem a questão da obesidade, que muitas vezes está relacionada à má alimentação, ou uma alimentação errada, que a gente tem um conceito, às vezes, de achar que os vegetais não são tão saborosos, os legumes no geral, e achar que comida industrializada que é bom, que as farinhas brancas. Então, a gente tem esse conceito errado. E o profissional de saúde, ele deve incentivar isso, deve nessa questão da promoção, da alimentação saudável, no geral. Aqui a gente está tratando mais de crianças, mas na vida, para todo público no geral, deve preconizar essa alimentação saudável, até porque as doenças crônicas, elas vão surgindo ao longo da vida, não necessariamente vai ser só na infância, embora tenha aumentado, a gente sabe que aumentou muito a questão do sobrepeso e obesidade na infância, que já é um problema de saúde pública, principalmente no momento que a gente está vivendo, onde as crianças estão mais
confinadas dentro dos seus lares, então, e comendo, tendo uma alimentação errada, né, e não praticando nenhuma atividade física, então esse aumento do sobrepeso, da obesidade tem aumentado muito. Aleitamento materno e aspectos epidemiológicos do aleitamento materno no Brasil. Uma alimentação saudável se inicia com aleitamento materno, que isoladamente é capaz de nutrir de modo adequado a criança nos primeiros 6 meses de vida. Já a partir dos 6 meses de vida, devem ser introduzidos alimentos complementares ao aleitamento materno por 2 anos ou mais. Né? A gente preconiza, né? É uma preconização do Ministério da Saúde, que uma alimentação saudável, ela se baseia desde lá do início mesmo, né? Do recém-nascido, de ter o aleitamento materno exclusivo até os 6 meses, e após os 6 meses começa essa introdução gradativa. E lembrando que essa introdução, né, pelo menos nos 2 primeiros anos de vida, para evitar o açúcar, o sal em excesso, alimentos industrializados, deve ser evitado sempre, né? Mas pelo menos aí nessa primeira fase deve-se evitar ao máximo. A situação do aleitamento materno no Brasil tem melhorado. Estudos mostram que a tendência de aumento da prática da amamentação é progressiva e persistente, porém ainda há espaço para melhorias. Então sempre dá para melhorar. E o que a gente pode fazer para melhorar, né? Enquanto profissionais de saúde, a orientação desde o pré-natal, que a gente viu lá na prática do pré-natal, quando está fazendo as orientações, uma das orientações que tem que ser feita é essa questão da amamentação, que não adianta também a gente só cobrar que a mãe amamente exclusivamente e não ter nenhuma orientação, às vezes não sabe, né, como proceder, e dar um apoio ali para ver o que ela está necessitando também, fazer as orientações até quanto à questão da família mesmo, do apoio ali para essa mulher, não? Aconselhamento e amamentação. Os profissionais de saúde devem disponibilizar o tempo que for necessário para dar apoio à mãe e ao seu bebê durante o início a manutenção da amamentação. O aconselhamento comportamental e educação para a prática de aleitamento materno são procedimentos recomendados. Eles podem ser iniciados desde a primeira consulta de pré-natal. O apoio à amamentação deve ser disponibilizado independentemente do local de prestação de cuidados. Além disso, as mães devem receber informações de como buscar suporte à prática de amamentar. Né? Igual eu falei no slide anterior, essa orientação ela inicia lá no pré-natal, mas lembrando também que quando o bebê nasce, é bom esse apoio, que às vezes a mulher vai saber ali na teoria, né? Mas na prática a gente sabe que é diferente. Então, dá esse apoio de ver como que está acontecendo essa amamentação, se está tendo dificuldade, por quê, se está com a pega correta, o que está acontecendo, por que a mãe não está conseguindo, né? Se for o caso de não estar conseguindo, e dar o apoio para ver o que a gente pode estar auxiliando também. A frequência e a duração ilimitada, livre demanda das mamadas deve ser incentivada. A mãe deve ser orientada sobre os sinais que indicam que o bebê está pronto para mamar. Movimento dos olhos, da cabeça, sinais de procura com a língua para fora, agitação dos braços, mãos na boca e etc. Não sendo necessário esperar o choro do bebê, que às vezes ele vai começar a chorar, né? Tá muito ansioso e naquela fome ali, naquela euforia, talvez vai dificultar um pouco mais. Então, que ela não espere chegar esse momento. E livre demanda, quando a gente fala essa livre demanda, é quando o bebê quiser amamentar, não tem uma restrição, tem que esperar 3, 4 horas, enfim, né? Quando o bebê procurar mesmo. Os profissionais devem conversar sobre a experiência de amamentar, identificar as dificuldades da amamentação. A depressão materna pós-parto é fator de risco para desmame precoce, o que reforça a importância de que o profissional de saúde esteja atento para os sinais de depressão puerperal.
igual já foi citado, a gente já até conversou sobre esse assunto, a questão da depressão pós-parto. A gente sabe que é um fator, né, muito forte para o desmame. Então, lá naquela consultinha também, quando a gente for fazer essa visita, essa observação, que além dos danos, né, causados lá pela depressão pós-parto, tem a questão do desmame precoce também, que já é outro fator ligado aí à depressão. E, né, são alguns dos danos que a depressão pós-parto causa. Então, quando a gente vai, faz aquela primeira visitinha, já olha o comportamento da mãe, como é que tá a interação dela com o bebê, e a gente vai percebendo, conversando para ver os sinais de alguma rejeição contra o bebê. Lembrando, né, que tem aquele baby blue que é passageiro, que é uma angústia, um medo, mas nada muito excessivo, e isso vai ser passageiro. Quando começa a ficar, que tem os sintomas mais fortes, aí a gente já entra também com providência. Técnica de amamentação. A técnica de amamentação está adequada quando a cabeça do bebê está no mesmo nível da mama da mãe e o queixo está tocando. A boca está bem aberta, o lábio inferior está virado para fora, as bochechas estão arredondadas, não encovadas ou achatadas contra a mama. Vê-se pouco a auréola durante a mamada, mais a porção superior da auréola do que a inferior. Então, essa pega do bebê também é muito importante, porque se ele não estiver conseguindo ter uma pega correta, se ele não estiver conseguindo abocanhar direito a mama, ele vai ter dificuldade, consequentemente, né? Não vai conseguir sugar e vai fazer com que ele fique irritado e até largue a mesma mama, e a dificuldade para a mãe também. A mama parece arredondada, não repuxada. As sucções são lentas e profundas. O bebê suga, dá uma pausa e suga novamente. Sucção, deglutição e respiração. A mãe pode ouvir o bebê deglutindo. O corpo do bebê está totalmente voltado para o corpo da mãe, posição de barriga com barriga, e um dos braços está ao redor do corpo da mãe. A cabeça e o corpo do bebê estão alinhados, a mãe está sentada de forma confortável e relaxada. Não é necessário limpar os mamilos antes das mamadas. Banho diário, o uso de um sutiã limpo são suficientes, né? Não precisa ficar lá fazendo higienização. E lembrando, né, até quando a gente fala lá da orientação do preparo da mama para o aleitamento, quando a gente viu na disciplina anterior, lembrando que não deve ficar passando hidratante, né, principalmente na parte da auréola. Então, assim, se a mãe tem um banho diário, faz essa higienização, tá bem sequinho, o sutiã tá limpo, não tem que ficar toda hora limpando, fazendo essa higienização, né, passando qualquer produto que seja para higienizar, né? Lembrando, banho, sutiã limpo, tá tudo ok. Caso se observe algumas das situações relacionadas a seguir, faz-se necessário reavaliação da técnica de amamentação. O bebê apresenta as bochechas encovadas durante a sucção ou realiza ruídos audíveis da língua, né? Então, tá errado, a gente tem, nos itens acima, a gente fala sobre a pega correta, né? Sobre as posições corretas, e aqui do que precisa ter uma interferência. A mama da mãe está esticada, deformada durante a mamada, ou os mamilos estão com estrias vermelhas ou áreas esbranquiçadas ou achatados quando o bebê larga a mama. A mãe apresenta dor durante a amamentação, né? Coisas que não são normais, que tem que ser revistas. Benefícios do aleitamento materno. A criança que é alimentada somente com leite materno até os 6 meses de vida apresenta menor morbidade. Além disso, maiores são os efeitos benéficos à saúde. Existem evidências de que não há vantagem em se iniciar os alimentos complementares antes dos 6 meses, salvos em alguns casos individuais, o que pode inclusive trazer prejuízo à saúde do bebê. Então, quando a gente fala, né, não tem necessidade
de introduzir antes dos 6 meses. Claro que vai ter, né, cada particularidade, cada um, mas se tem condições de ter esse aleitamento materno exclusivo até os 6 meses, não tem necessidade da introdução. Para o bebê não tem, né? Se a mãe está amamentando direitinho, o bebê está ficando satisfeito, está ganhando peso, não tem necessidade, né, de introdução de outros alimentos. E quando fala em trazer prejuízos, né, que às vezes inicia muito cedo a alimentação, ou alimentação até errada, e o organismo do bebê está muito novo mesmo até para receber esses alimentos, não tem maturidade suficiente. Aí, benefícios para o bebê da alimentação, né, da amamentação exclusiva até os 6 meses. Diminuição de morbidade, especificamente relacionada a infecções como meningite bacteriana, bacteremia, diarreia, infecção do trato respiratório, enterocolite necrosante, otite média, infecção do trato urinário e sepse de início tardio em recém-nascido pré-termo. Ou seja, né, uma amamentação exclusiva, ela vai evitar várias comorbidades, infecções, né, relacionadas aí, né, a essa falta de alguns nutrientes que são recebidos aí no leite materno, né, que já é produzido no próprio leite mesmo. Alguns estudos sugerem diminuição das taxas de mortes súbitas do lactante. Aí, redução de hospitalizações. O aleitamento materno reduz o risco de hospitalizações por vírus essencial respiratório. O já referido estudo, realizado em Pelotas, né, mostrou o risco de 7 vezes maior de hospitalização por bronquiolite de crianças amamentadas por menos de um mês. O estudo também salienta que as crianças não amamentadas nos primeiros 3 meses de vida tiveram chance 61 vezes maior de hospitalização por pneumonia que as crianças amamentadas exclusivamente. Então, o estudo, né, é claro que a gente vai escutar, a gente fala, não vai morrer, a gente escuta isso todo dia, claro, que a criança não vai morrer só porque não está com amamentação exclusiva, são questionamentos até de mães, né, que falam dessa questão. Mas quando tem estudos, isso são dados científicos, são os estudos que são feitos baseados em evidência. Então, não teria esses dados tão altos, né, se realmente não tivesse fundamento. Então, a gente sabe, né, tá na literatura, foi feito estudo, então, que funciona realmente, né, a questão da alimentação, da amamentação, dos benefícios que tem. Aí a redução de alergias, né? O aleitamento materno exclusivo reduz o risco de asma e de sibilos recorrente, protege contra o desenvolvimento de dermatite atópica, né? Dependendo do que está sendo utilizado, se não for, né? Caso não esteja com o leite materno exclusivo, dependendo do alimento, pode desenvolver alergia, a gente sabe, até em adultos, alguns alimentos desenvolvem no bebê que, né, tem o intestino não está maduro ainda, muito mais ainda pode desenvolver essas alergias. A exposição de pequenas doses de leite de vaca durante os primeiros dias de vida parece aumentar o risco de alergia ao leite de vaca, mas não afeta a incidência de doenças atópicas no futuro. Os efeitos benéficos do aleitamento materno observados em todas as crianças são particularmente evidentes em crianças com história familiar de doenças atópicas. Aí a redução, né, dos benefícios aí do aleitamento materno exclusivo é a redução da obesidade, diminuição do risco de hipertensão, colesterol alto e diabetes, melhor nutrição, efeito positivo no desenvolvimento intelectual, melhor desenvolvimento da cavidade bucal.
Então, são vários benefícios que a gente vê aí do aleitamento materno, que a gente pode, na hora de estar fazendo a orientação dessas gestantes, dessas mães, do que a gente pode, né, tá citando aí. Então, são vários, são inúmeros os benefícios aí para o bebê. Aí, o início precoce do aleitamento materno sem restrições diminui a perda de peso inicial do recém-nascido, favorece a recuperação mais rápida do peso de nascimento, promove uma descida do leite mais rápida, aumenta a duração do aleitamento materno, estabiliza os níveis de glicose do recém-nascido, diminui a incidência de hiperbilirrubinemia e previne engurgitamento mamário. Então, quanto mais rápido, né? Quando fala esse início precoce do aleitamento materno, é quanto mais rápido iniciar, né, que a gente lembra até lá da rede cegonha, né, de um dos requisitos lá, essa mamada, essa primeira mamada, quanto mais rápido possível. Então, quando é estimulado, né, para a produção do leite, precisa desse estímulo. Quanto mais rápido, então, melhor, né, vai estabilizar o nível de glicose do bebê, que a partir do momento do nascimento ele já não tem mais, porque a gente sabe, né, que durante ali no útero ele é suprido, ele é alimentado, tudo é passado ali da mãe para ele. Então, a partir do momento que ele nasceu, esses nutrientes vão ser passados através desse leite. Então, ele precisa disso também o mais rápido possível. Aí, os benefícios para a mãe, né, da amamentação. A amamentação, os benefícios não é só para o bebê, embora são vários, né, os benefícios para o bebê. Aí, tem os benefícios para a mãe também. Involução uterina mais rápida e redução na hemorragia uterina pós-parto devido à liberação da ocitocina. A ocitocina é um hormônio que ele é produzido, né, durante a amamentação. Então, esse hormônio faz com que o útero volte ao seu posicionamento, ao seu local mais rápido possível e que evita essa hemorragia no pós-parto. Perda mais rápida do peso acumulado na gestação, que por mais que a mulher se cuide, tem um ganho de peso até que é fisiológico mesmo, né? Embora algumas ganhem um pouco mais, mas é fisiológico, tem que ganhar mesmo esse peso, né? Para manutenção da vida do bebê ali. E quando o bebê nasce, para perder esse peso, então, esse peso acumulado, a amamentação ajuda a perder esse peso mais rápido. Auxilia no aumento do intervalo entre as gestações. E lembrando, quanto a essa questão de peso, né, tem estudos que falam que esse peso perdido, auxiliado aí pela amamentação, a mulher mantém por mais tempo. Evita aquele efeito sanfona, né, que emagrece, porque às vezes dietas muito rigorosas tem aquela perda de peso rápido, mas depois ganha e fica com aqueles efeitos de vai e volta. E esse peso perdido, auxiliado com essa amamentação, ele seria, digamos, mais durável. Auxilia ao aumento de intervalo entre as gestações, né? Lembrando lá do método de Lamb, que é da amenorreia, tem que ser, né, a amamentação, aleitamento materno exclusivo, mas a ausência da menstruação, que é da amenorreia, então evita uma gravidez aí nesse período. Maior interação mãe e bebê, quando tá, né, um momento único ali, mãe e filho, dessa amamentação, para ir aumentando esse vínculo afetivo. Benefício relativo aos aspectos econômicos, uma vez que o leite materno não tem custos, né, e a gente sabe que fórmulas, principalmente fórmulas, essas fórmulas infantis, têm um preço, né, dependendo da família, das condições econômicas, não é fácil para estar adquirindo. E o leite materno tem tudo que o bebê precisa e não tem custo, né, financeiro nenhum aí. Benefício relativo aos aspectos econômicos, uma vez que o leite materno não tem custo. Praticidade, pois o leite materno está sempre pronto para ser consumido, aí não tem questão de ficar esquenta, esfria, né, temperatura.
acondicionamento, ele já está guardadinho, vai ser liberado ali na temperatura certa, não, tá tudo certinho, não precisa ter essa preocupação. Diminuição do risco de câncer de mama e de ovário, que também é um dos benefícios da amamentação aí para a mulher, né? Tem estudos que relatam que mulheres que amamentam diminui muito essa incidência do câncer, tanto o câncer de mama quanto de ovário. Aí as contraindicações para a amamentação. São poucas as situações em que pode haver indicação médica para substituição parcial ou total do leite materno, né? Mas ainda existe. Aí nas seguintes situações o aleitamento materno não deve ser recomendado. Mães infectadas pelo HIV, mães infectadas pelo HTLV1 e HTLV2, vírus linfotrópico humano, né? E linfócitos T. Uso de medicamentos incompatíveis com a amamentação. Alguns fármacos são citados como contraindicados absolutas ou relativas ao aleitamento, como por exemplo os antineoplásicos e radiofármacos. Crianças portadores de galactosemia, doença do xarope de bordo e fenilcetonúria. Aí já nas seguintes situações maternas, se recomenda a interrupção temporária da amamentação. Os itens citados acima a gente não orienta a amamentação. E nesses é uma interrupção temporária. Infecção herpética, quando há vesículas localizadas na pele da mama, a amamentação deve ser mantida na mama sadia. Varicela, se a mãe apresentar vesícula na pele 5 dias antes do parto ou até 2 dias após o parto, recomenda-se o isolamento da mãe até que as lesões adquiram a forma de crosta. A criança deve receber imunoglobulina humana antivaricela zoster, que deve ser administrada em até 96 horas do nascimento, devendo ser aplicada o mais precocemente possível. Então, aí são algumas, né, da orientação para a suspensão temporária da amamentação. E assim que o problema for solucionado, retorna à amamentação. Doenças de Chagas na fase aguda da doença ou quando houver sangramento mamilar evidente. Lembrando só aí que essa questão da suspensão temporária tem que fazer essa retirada manual, né, até para estimular a produção do leite. Doenças de Chagas na fase aguda da doença ou quando houver sangramento mamilar evidente, abscesso mamário até que ele tenha sido drenado e antibioterapia iniciado, a amamentação deve ser mantida na mama sadia. Consumo de drogas de abuso, recomenda-se interrupção temporária do aleitamento materno com ordenha do leite, que deve ser desprezado. O tempo recomendado de interrupção da amamentação varia dependendo da droga. Recomendações quanto ao tempo de interrupção do aleitamento materno após o consumo de drogas de abuso. Anfetamina de 24 a 36, barbitúrico 48 horas, cocaína e crack 24, etanol 1 hora por dose ou até a mãe estar sóbria, heroína e morfina 24, LSD 48, maconha 24, fenciclidina de 1 a 2 semanas. Lembrando que a orientação é que não consuma, né, gente? Não é que, tá tudo bem, a mãe tá amamentando, ela vai sair, tomar uma cervejinha, usar a droga que ela gosta lá e tá tudo bem. Não, a orientação é que não utilize. Mas se utilizar, o tempo aí para evitar essas mamadas, né, aí é o período recomendado. Aí, em todos os referidos casos, deve-se estimular a produção do leite com ordenhas regulares e frequentes, até que a mãe possa amamentar o seu filho. É o que eu falei anteriormente,
essa ordem ela tem que ser feita até para o estímulo, né? Porque entende-se que quando tá sugando, que o bebê, a gente sabe lá uma das orientações para o aleitamento, né? É sucção. Quanto mais o bebê suga, maior a tendência à produção desse leite. E se essa mama não é estimulada, se não for retirada, entende que não precisa mais dessa produção. Aí, nas seguintes condições maternas, o aleitamento materno não deve ser contraindicado. Tuberculose, né? Recomenda-se que as mães não tratadas ou ainda as bacilíferas, nas 2 primeiras semanas após o início do tratamento, amamentem com o uso de máscara e restringe o contato próximo com a criança por causa de transmissão potencial, por meio das gotículas do trato respiratório. Nesse caso, o recém-nascido deve receber isoniazida na dose de 10 mg por dia por 3 meses. Após tal período, deve-se fazer teste tuberculínico. Então, essas doenças respiratórias, né? Lembrando, ela da transmissão, que a transmissão é feita através das gotículas, então mesmo tendo esse contato, que a mãe evite depois, né, após esse contato direto para não estar passando para o bebê. Se o teste for reator, a doença deve ser pesquisada, especialmente em relação ao acometimento pulmonar. Se a criança tiver contraída a doença, a terapêutica deve ser reavaliada. Caso a criança não tenha contraído, deve-se manter a dosagem de isoniazida por mais 3 meses. Se o teste tuberculínico for não reator, pode-se suspender a medicação e a criança deve receber a vacina BCG. Hanseníase. Por se tratar de doença cuja transmissão depende do de contato prolongado da criança com a mãe, sem tratamento, considerando-se que a primeira dose de rifampicina é suficiente para que a mãe não seja mais bacilífera. Deve-se manter a amamentação e iniciar o tratamento da mãe. Então, a gente, para a hanseníase, né? A hanseníase é uma doença que a transmissão dela depende de um contato íntimo e direto. E quando a pessoa é tratada, a partir da primeira dose, ela tem que fazer o tratamento, mas a partir da primeira dose, que a gente chama aquela primeira dose de ataque, ela já para de transmitir. Então, não tem problema, ela vai tomar essa primeira dose, e ela não vai transmitir mais. A hepatite B. A vacina e a administração de imunoglobulina específica após o nascimento, praticamente, eliminam qualquer risco teórico de transmissão da doença via leite materno. Hepatite C. A prevenção de fissuras mamilares em lactantes positivos é importante, uma vez que não se sabe se o contato da criança com o sangue materno favorece a transmissão da doença. Consumo de cigarros. Acredita-se que os benefícios do leite materno para crianças superem os possíveis malefícios da exposição à nicotina via leite materno. Por isso, o cigarro não é uma contraindicação à amamentação. Para minimizar os efeitos do cigarro para as crianças, as mulheres que não conseguirem parar de fumar devem ser orientadas a reduzir ao máximo possível o número de cigarros. Se não for possível, a sensação do tabagismo, elas devem procurar fumar após as mamadas. Além disso, devem ser orientadas a não fumar no mesmo ambiente onde está a criança. Ou seja, né, a orientação é que não fume. Se não conseguir parar, pelo menos que diminua. Se não conseguir nem parar, nem diminuir, não der conta, né, vai dar o mamar primeiro e depois que terminar vai fumar, porque também fumar e dar o mamar, né, já com cheiro de cigarro, com gosto ali, com a mão, enfim, né, pelo menos evitar antes da mamada, porque vai ter aquele intervalo, ela dá o mamar e logo após ela vai e fuma, e evitar fumar dentro do quarto, dentro da casa, até por causa das alergias, né, que a gente sabe que independente aí do leite, passar pro leite, o ambiente ali onde convive o fumante, ele fica, aquele cheiro, aquela fumaça impregnada, o cheiro na roupa, e tudo isso pode alterar aí até para a questão respiratória alérgica do bebê. Consumo de álcool
Assim como para o fumo, deve-se desestimular a ingestão de álcool para as mulheres que estão amamentando. No entanto, é considerado compatível com a amamentação o consumo eventual moderado de álcool, de 0,5 gramas de álcool por quilo de peso da mãe por dia, o que corresponde a aproximadamente um cálice de vinho ou 2 latas de cerveja diárias. Prevenindo a anemia. Apesar das medidas individuais e populacionais adotadas no país, mantém-se a elevada prevalência de anemia. A Pesquisa Nacional Demográfica e Saúde da Criança e da Mulher, realizada em 2006, identificou que a região Nordeste apresenta maior prevalência de anemia em crianças menores de 5 anos, que é 25,5%, e a Norte a menor, que é de 10,4%. Embora não tenha sido observada associação estatística entre a classificação econômica e a prevalência de anemia, observa-se menor porcentagem de crianças anêmicas nas classes A e B. A questão da anemia aí, né, tem todo esse controle, mas a gente sabe que a anemia ferropriva, ela é um dos fatores básicos aí, é a questão da alimentação pobre em ferro, né? E na questão dos bebês aí tem alimentação, amamentação, e pós-alimentação tem a suplementação também. A prevalência de anemia não mostrou associação com a cor da pele, nem com a ordem de nascimento da criança. A pesquisa aponta maior prevalência de anemia em crianças com idade inferior a 24 meses, ou seja, os menores de 2 anos, 24,1%, quando comparados às crianças com idades entre 24 e 59 meses, que é 19,5%. Quanto à situação do domicílio, observou que as crianças moradoras de áreas rurais apresentaram menor prevalência de anemia quando comparado com as crianças nas áreas urbanas. Então, crianças das zonas rurais teve menor incidência de anemia do que as crianças residentes nas áreas urbanas. A partir dos 4 meses de idade, ocorre a depleção do estoque de ferro e a alimentação passa a ter papel fundamental na prevenção da anemia. O ferro na forma de heme, presente nas carnes, é mais facilmente absorvido. O ferro que não está na forma de heme, presente nos vegetais, precisa estar na forma ferrosa e depende do estado nutricional e dos outros alimentos para serem absorvidos. É importante conhecer os alimentos que favorecem ou prejudicam a absorção para incluí-los ou não nas refeições ricas em ferro, como o almoço e o jantar. O período de intervalo é de 2 horas para não haver interferência. Então, a criança nasce e a partir dos 4 meses aí já começa essa diminuição do ferro e sabendo que é relacionada à alimentação, à ingestão, que a gente tem que precisa observar. Aí, fatores que facilitam a absorção do ferro. Ácido ascarbórico presente nos sucos cítricos, ácidos orgânicos presentes na casca de feijão, nos cereais crus e nos farelos. Então, isso melhora a absorção do ferro, a gente viu no slide anterior que o ferro presente nas carnes, eles são melhores absorvidos. Os presentes nos vegetais, eles têm maior dificuldade e precisa aí de outros alimentos para ajudar nessa absorção. Então, os alimentos, a gente também tem que prestar atenção, a questão da alimentação, que às vezes a gente acha que está fazendo tudo certinho e está prejudicando aí nessa absorção. Então, suco cítrico, uma fruta cítrica, é claro que para os pequenininhos aí vai ter que ser um suquinho, Faz um suquinho de laranja, um suquinho cítrico aí, oferece após a alimentação. Fatores que prejudicam a absorção de ferro. Cálcio, presente no leite e seus derivados, que afeta também a forma de heme. Até nessa forma aí, até no ferro presente nas carnes, que tem melhor absorção, o cálcio, presente aí no leite, no derivado, ele vai prejudicar.
e polifenóis presentes nos chás e na cafeína. Então, tem gente, né, até adultos, a gente vê e muito, tem gente que gosta de um cafezinho depois do almoço. Não é indicado, né, sabendo que ele prejudica essa absorção. E para as crianças, nada de mamadeira, né, até 2 horas. Almoçou, espera 2 horas, dá um suco cítrico, que é o melhor, né, e espera 2 horas para dar essa mamadeira de leite. Almoço e jantar, que são as principais refeições ricas em ferro, né? Que mesmo aí a gente viu que até na forma de M, né? Que são o ferro presente nas carnes, dificulta essa absorção devido ao consumo desses alimentos. Então a gente tem que frisar isso na hora, né, de fazer essas orientações, porque é muito comum a gente ver acontecendo isso, né, principalmente até adultos, até por desconhecer mesmo, acaba tendo esse hábito errôneo. Aí, recomendações. A carne deve, sempre que possível, fazer parte da composição das papas. Deve-se oferecer um pedaço pequeno de fígado de boi uma vez por semana. Dietas vegetarianas não fortificadas ou não suplementadas não são recomendadas para crianças menores de 2 anos, porque não suprem as necessidades de algum nutriente, como ferro, zinco e cálcio. Que antes tinha aquela questão, tem gente até hoje, né, ainda acredita que a carne é um alimento muito pesado, que não deve ser introduzido na alimentação dos pequenos, né, mas a orientação é que se introduz, até porque os médicos gastro, eles falam que a carne tem melhor absorção até do que o leite, então não tem problema. Muito pelo contrário, ela deve ser introduzida na alimentação, porque ferro, zinco e cálcio, né, vão estar presentes nesses alimentos e não adianta, essas dietas vegetarianas não vão ter esses componentes. Então, é indicado, né, o consumo da carne pelos pequenos. Deve-se oferecer uma fruta com vitamina C in natura amassada após as refeições principais, como o almoço e o jantar. Deve-se preferir a fruta em vez do suco natural. No entanto, o suco natural feito na hora pode ser oferecido em pequenas quantidades após as refeições principais. Frutas ricas em vitamina C, que é laranja, limão, caju, lima, cerola, abacaxi, goiaba, tomate, etc. O tomate, lógico que ele vai ser oferecido ali no meio da refeição, ótimo, né? Se a criança aceitar após aí o almoço ou o jantar, é bom que ofereça alguma dessas frutas, melhor do que o suco, mas se não aceitar a fruta, que ofereçam o suco. Lembrando, né, que o consumo de açúcar não é indicado, principalmente aí na introdução alimentar, a gente evita o açúcar, então é o suco natural, né? Espremer a frutinha ali sem adição de açúcar, mel, adoçante ou qualquer coisa do tipo. Aí os fatores facilitador. As carnes e o fígado, além de conterem ferro orgânico, que é absorvido de forma melhor pelo organismo, também facilitam a absorção do ferro inorgânico presente nos vegetais e em outros alimentos, né? Então, aí a indicação do consumo de carne, da introdução da carne. A vitamina A está envolvida no mecanismo de liberação do ferro de depósito, por tal razão contribui para o melhor aproveitamento do ferro. Então, termina por aqui a nossa aula, né? Até a próxima e obrigada.